Olá, telespectadores, internautas da TV da Transparência. Obrigado pela sua audiência. E a gente inicia agora o primeiro bloco de notícia na manhã desta terça-feira, dia 24 de setembro. E a gente começa com a capa do jornal Folha de São Paulo. A manchete é a guerra no Oriente Médio. Aliás, é a manchete de quase todos os jornais de hoje do Brasil, quiçá do mundo. Ataque de Israel ao Líbano mata ao menos 492 pessoas. O grupo xiita Hezbollah revida. Bombardeios fazem 26 mil pessoas deixarem suas casas. Grupo responde com foguetes e mísseis. Olha a situação aqui da foto que ilustra essa matéria. Olha a fumaça aqui na cidade de Tiro. Fumaça de bombardeio israelense em área da cidade de Tiro, no sul do Líbano. É a guerra continuando e cada vez aumentando e provocando medo. As autoridades brasileiras já pediram que os nossos compatriotas deixem a região. No caderno Ilustrada, que é o caderno de cultura e entretenimento da Folha de São Paulo, é uma matéria sobre Mariah Carey se apresenta no festival. Aos 40 anos, Rock in Rio busca renovação. Rock in Rio lá no Rio de Janeiro. Edição comemorativa dos 40 anos, encerrada no fim de semana, tenta oxigenar atrações com gêneros musicais como o rap, o trap, sertanejos e seleções só de mulheres. Na área de política, a chamada de capa é para um debate ontem em São Paulo, que terminou também em pancadaria. Assessor de Pablo Marçal, que é o candidato a prefeito pelo PRTB da capital paulista, agride marqueteiro de Ricardo Nunes em debate. Agrediu e feriu o marqueteiro Duda Lima. A agressão aconteceu no fim do debate do Grupo Flow com candidatos à Prefeitura de São Paulo, quando Pablo Marçal, do PRTB, foi expulso por quebrar as regras por 3 vezes. Nanuel Medina, assessor do influenciador, deu um soco no olho de Duda Lima, marqueteiro de Ricardo Nunes, que é o atual prefeito e candidato à reeleição, e o Duda Lima saiu com o supercílio aberto e sangrando. Foi para o hospital Sírio-Libanês. Ainda na página de Ilustrada, a Folha de São Paulo traz uma matéria dizendo que o Brasil indica o filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, para disputar uma vaga no Oscar. Na página de veículos é um alerta. Airbags mortais em 2,6 milhões de carros. Defeito causou um dos maiores recalls da história, mas ainda há veículos no Brasil que não passaram pelo reparo, pela troca desses equipamentos mortais. Ações do governo contra fogo foram insuficientes, diz a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. No caderno Mercado, a chamada de capa da Folha de São Paulo diz que o Estado de São Paulo vai dar desconto de até 50% em dívida de IPVA. Justiça de Pernambuco decreta prisão do cantor sertanejo
Gustavo Lima. O Tribunal de Justiça pernambucano determinou a prisão do sertanejo sob suspeita de ter ajudado duas pessoas investigadas em operações sobre empresas de apostas online, as bets, a ficarem fora do país. Cantor é inocente, diz a defesa do artista. Ainda na área de política, multados pelo IBAMA injetam 8,4 milhões em candidaturas nas eleições municipais. Agora vamos para a capa do Estadão, o jornal O Estado de São Paulo. Como eu disse, a manchete principal é Oriente Médio. Maior ataque de Israel ao Hezbollah desde 2006 muda guerra de patamar. Milhares de libaneses fogem do sul do país e estrangeiros são orientados a deixar a região. Bombardeios matam cerca de 500 pessoas. Explosão nos arredores da cidade de Zaita, sul do Líbano. A ação israelense não se restringiu à região de fronteira e se espalhou pelo país. Segurança Pública. Portaria Federal vai impor diretrizes para o uso da força pelas polícias. Armas de fogo poderão ser usadas apenas como último recurso e revistas, as policiais, serão limitadas. Estado que não seguir cartilha essa portaria do Ministério da Justiça poderá ficar sem cota do Fundo de Segurança Pública. 6.393 mortes por ação policial foram registradas no Brasil no ano passado. Ainda sobre as bets, as empresas de apostas online. Justiça de Pernambuco decreta a prisão do cantor Gustavo Lima em operação contra as bets. Suspeito de lavar dinheiro, artista deve pedir habeas corpus. Já no mesmo assunto, já a influenciadora Deolane Bezerra, que também estava presa em Pernambuco, foi solta ontem. Gestão contestada. Isso no chamada do caderno Economia e Negócios. IBGE vive crise interna com embate entre servidores e presidente do órgão. Um dos pontos de atrito com Márcio Porchan está relacionado à criação da Fundação IBGE+, para captar recursos. Ainda sobre a sucessão na capital paulista, debate termina com a expulsão de Marçal. Assessor de Nunes leva soco. Candidato foi expulso do programa após dizer que Ricardo Nunes seria preso. Nos bastidores, marqueteiro do prefeito foi agredido. No caderno Cultura e Entretenimento do Estadão, traz hoje como manchete uma entrevista com a atriz Beth Farias, ela que tem 83 anos e está atuando. Ela disse nessa entrevista: vivemos a ditadura da hipocrisia. Estrela da novela Volta por Cima, é uma novela do horário das 7 horas, da Globo. Beth Farias, de 83 anos, diz se sentir censurada e teme dar opinião. Contas públicas. Ministério da Fazenda fala em voltar ao Supremo Tribunal Federal para ter a permissão
de usar dinheiro esquecido pelos correntistas nos bancos. Ainda no caderno de negócios, empresa do grupo JIF, Justiça manda a ANEEL transferir Amazonas Energia para Âmbar, que é do grupo JIF. Golpe em investidores. Empresa fecha as portas e deixa rastro de prejuízos a clientes. Ainda é chamada de capa na área do caderno Economia e Cultura, uma entrevista com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Ele diz nessa entrevista: não há nada pior para a questão fiscal do que juros altos. O também ministro da Indústria afirma que o governo vai cumprir com a meta fiscal. Vamos para o Rio de Janeiro. Vê aqui a capa do jornal O Globo. E a primeira chamada de capa é sobre futebol. Dinizismo no Cruzeiro. 3 meses após deixar o Fluminense, técnico campeão da Libertadores retoma a carreira. E a manchete é Oriente Médio, é a guerra. Guerra vive escalada sem controle. Ataque de Israel mata centenas e desabriga milhares no Líbano. Bombardeios miraram 1,6 mil alvos ligados ao Hezbollah e vitimaram ainda mulheres e crianças no dia com mais mortes no país em 34 anos. Chamada de capa: juíza manda prender Gustavo Lima, suspeito de ajudar esquema de lavagem em jogos virtuais. A juíza Andréa Calado da Cruz, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, ordenou a prisão do cantor Gustavo Lima, suspeito de ter negócios e ser sócio da empresa VaiDebet, empresa de apostas e jogos online investigada por lavagem de dinheiro. O cantor teria ajudado os donos da empresa a escapar da justiça. A juíza deferiu pedido de prisão de Lima, feito pela polícia, apesar de o Ministério Público ter sido contra. A defesa do cantor diz que ele é inocente. Olha aqui de novo a imagem dos bombardeios lá no Líbano. Sob bombas, explosões eclodiram em Zaita, no sul do Líbano, região que concentrou os ataques de Israel ontem e de onde dezenas de milhares de libaneses procuraram fugir da cidade. Eleições 2024. Marçal, candidato a prefeito em São Paulo, fala de rejeição. Cena em ambulância, cena que ele diz que foi forjada logo depois da cadeirada que ele sofreu do Datena. Ele foi para a ambulância e agora nessa sabatina ao jornal Globo, ao Valor Econômico e à Rádio CBN, ele diz que foi teatro, ele foi uma cena fabricada. E ele diz: não sou light. Em sabatina aos grupos de comunicação Globo, o candidato do PRTB rejeita que tenha mudado postura para estancar a rejeição, principalmente entre as mulheres. Ele defende o impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes, e elogia a política de segurança do autocrata salvadorenho Bukele, presidente de El Salvador. Outro debate termina em agressão
após provocação de Marçal. Candidato do PRTB, infringiu regras e foi excluído no fim do debate promovido pelo site Flow. Palco foi invadido por assessores e seguranças e, na confusão, o marqueteiro de Ricardo Nunes, o Duda Lima, foi agredido e teve o supercílio cortado. Por apelo eleitoral, candidatos adotam discurso anti-vacina, contrariando recomendações científicas, recomendações dos médicos, postulantes a prefeituras que têm o apoio de Bolsonaro, ex-presidente da República, repetem discurso que foi feito na época da pandemia, discurso contra a vacina de Covid, para marcar posição junto ao eleitorado mais conservador. Deputado estadual do Rio de Janeiro é denunciado por homicídio. O Ministério Público do Rio de Janeiro aponta Renato Machado, filiado ao PT, como mentor do assassinato de jornalista na cidade de Maricá, em 2019. O bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, vive disparada de assaltos e furtos de celular. O bairro registrou em agosto intensa alta no número de roubos de celular a bicicleta, em ritmo bem acima dos totais do estado do Rio de Janeiro. No segundo do caderno, a chamada é para o filme Ainda Estou Aqui, nosso candidato a um Oscar. O filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, foi escolhido pela Academia Brasileira de Cinema para disputar uma vaga na categoria Melhor Filme Internacional. INSS vai acabar com carência no consignado. Leilão da folha do INSS prevê exclusividade no crédito consignado nos primeiros 3 meses de aposentadoria. Governo espera arrecadar com essa negociação em 3 bilhões de reais. Vacina que protege bebê de vírus respiratório chega ao Brasil. Indicado a gestantes, imunizante que blinda bebês contra infecção respiratória, infecção respiratória grave. Está disponível em clínicas. Agora vamos para a página do jornal cearense O Povo. A primeira chamada de capa é: cantor Gustavo Lima tem prisão decretada em operação contra sites de apostas. A manchete do jornal é sobre um caso aqui no interior do Ceará. Eleição no interior. Polícia Federal prende coronel da reserva e secretário com R$150 mil em espécie e também, junto com esse dinheiro, uma lista com nomes de eleitores. O coronel da reserva, Lauro Prado, estava com o secretário de turismo da cidade de Paracuru, que é uma cidade praiana, aqui a uns 100 quilômetros de Fortaleza. O secretário era o Ângelo Tuzi Moreira. Ambos foram presos, portando a quantia em dinheiro, além de material de campanha. Estas 2 fotos, a primeira é para dizer de uma matéria sobre o Porto do Mucuripe. O terminal de passageiros recebe R$800 mil em investimentos. Esta será a primeira temporada de cruzeiros sob a administração privada. E a outra
É aqui a foto do treinador do Fortaleza Esporte Clube, Vojvoda. Vale vaga na semifinal. Em desvantagem por ter perdido o jogo de ida aqui no Castelão por 2-0, o Fortaleza encara hoje o Corinthians. O jogo vai ser às 9h30 da noite, lá no estádio Neoquímica Arena, por chance de avançar na Copa Sul-Americana. No caderno Vida e Arte, traz uma matéria sobre quais são as propostas dos candidatos à Prefeitura de Fortaleza para a área de cultura. Cidades. Terceira apreensão de barbatanas de tubarão é realizada no Ceará em 7 dias. Esta última foi no Aeroporto Internacional Pinto Martins. Ainda na área de cidades, sistema prisional, acesso à educação melhora, relatos de violência aumenta. E por último, é chamada para o caderno de economia do jornal O Povo, transferência de energia do Nordeste chega a 19.996 gigawatts-hora em 2024. Vamos para Brasília, Distrito Federal. Como é que está a capital do país? E é chamada também de capa do Correio Brasiliense. Ataques de Israel matam 492 no Líbano. Bombardeios intensos causam o maior número de vítimas em território libanês desde 1990. Moradores do sul do país falam ao Correio sobre a escalada do conflito. Milhares de cidades fogem rumo ao norte e para Beirute. Exército israelense garante ter destruído parte do arsenal da milícia xiita Hezbollah. Essa primeira foto é aqui das explosões, essa fumaça, e aqui a fila de carros de moradores fugindo dos ataques. Antes de falar na ONU, Lula tenta salvar exportações do Brasil à União Europeia. Betis na mira da justiça. Gustavo Lima pode ser preso por jogo ilegal e ajuda a foragidos. Esta foto é para mostrar os ipês brancos que estão enfeitando Brasília no auge da seca, a neve dos ipês brancos. Uma alameda na quadra 211 Norte chama a atenção pela beleza das flores e pela sensação de frescor, amenizando a temperatura que ontem atingiu recordes do ano, 35,4 graus Celsius, isso lá no Distrito Federal. O governo do Distrito Federal vai rever regras para o entorno do estádio Mané Garrincha. A obra de uma rede atacadista ao lado do estádio está suspensa por ordem do governador Ibanez Rocha. Mostrada pelo Correio Brasiliense, a construção preocupou urbanistas e, após a polêmica, a ocupação da área será reavaliada pelo Executivo, Legislativo e órgãos de preservação do patrimônio cultural brasileiro. Em Planaltina, olha o futuro. Denis Franco, do PRD, e delegado Cristiomário, do PP, foram os convidados de ontem da sabatina do Correio e da TV Brasília sobre as eleições no entorno. Eles apresentaram propostas
para a Prefeitura de Planaltina, Prefeitura do município goiano. Exposição: curadores da Mostra Brasília, a arte do Planalto falam ao podcast do Correio. A Bave Expo volta a Brasília após 22 anos. Maior evento nacional de turismo reforça a vocação da capital para o setor, disse ao CB Poder o secretário de Turismo do DF, Cristiano Araújo. Na disputa para a lista de filme internacional, o longa-metragem Ainda Estou Aqui, do diretor Walter Salles, foi qualificado pela Academia Brasileira de Cinema entre os 11 títulos nacionais que poderão concorrer ao melhor filme internacional do Oscar 2025. Agora vamos para a capa do jornal Valor Econômico. Valor Econômico, que é do grupo O Globo de Comunicação e voltado mais para a área do mercado, da economia. E a primeira chamada de capa é dizendo que as empresas Previ e Abrap preparam um selo de boas práticas para balizar a política de investimentos de fundos. Operação Integração. Justiça decreta prisão do cantor Gustavo Lima em investigação sobre jogo ilegal e lavagem de dinheiro. Tecnologia. Copersucar usa inteligência artificial generativa para controlar acesso a dados, diz Laurentiis. A manchete de capa do Valor Econômico é sobre o Oriente Médio. Crise escala e novos ataques de Israel matam quase 500 pessoas no Líbano. Ontem, bombardeio aumentou a preocupação com uma ampliação do conflito na região e alimentou os temores de uma guerra aberta terrestre. Incerteza fiscal leva juro futuro a atingir a máxima do ano. O aumento das incertezas em relação às contas públicas fez os juros futuros atingirem ontem a máxima do ano, a bolsa cair e o dólar avançar. Divulgado na sexta-feira, o relatório bimestral de receitas e despesas elevou a desconfiança em relação ao compromisso fiscal do governo por ter reduzido a contenção de gastos que havia sido anunciada em julho de 15 bilhões de reais para 13 bilhões, 300 milhões de reais. Presidente de arbitragem entre JF, as empresas dos irmãos Batista, JF e PE, renuncia. O presidente do Tribunal Arbitral que julga a disputa entre JF e Investimentos e a Paper Excellence, que é a PIE, pelo controle da produtora de celulose Eldorado, e outro árbitro que participava do caso, renunciaram aos cargos. A notícia foi antecipada pelo Globo. Em carta, João Fernandes Armesto, que presidia a arbitragem, e Paulo Mota Pinto afirmam que a decisão decorre de ameaças frontais da holding dos irmãos Batista. Em discurso da ONU, Lula falará sobre crise climática e guerras. Em seu pronunciamento hoje, na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai tratar da crise climática, dos conflitos na Europa e no Oriente Médio e da urgência de reforma nos mecanismos multilaterais. Leilão da Rota dos Cristais deverá ser disputado por 4 grupos. É destaque ainda na capa do Valor Econômico
a sabatina que o Pablo Marçal deu ao Valor Econômico, ao Globo e à Rádio CBN. Ele nega rejeição elevada apontada pelas pesquisas de intenções de voto. Fomento a novos negócios vira tema das eleições. Ao lado de questões como transporte e educação, o estímulo ao empreendedorismo se tornou tema de campanha nesta eleição municipal, o que motivou a série de reportagens feitas em parceria com a revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios, iniciada nesta edição. A maioria dos empreendedores brasileiros tem aspecto em comum: o empreendedorismo por oportunidade, que preenche lacuna do mercado. É o caso de Thaís Ramos, que está aqui a foto ao lado, esta empresária, dona da empresa de Benguela, ela que faturou ano passado 6 milhões de reais vendendo aplique e perucas para mulheres negras. Então, é o caso da empresária Thaís Ramos, que importa cabelo natural para criar apliques e alongamentos para cabelos crespos. Encerro aqui a leitura mostrando para vocês as capas dos principais jornais do Brasil. E eu recomeço aqui com as páginas internas da Folha de São Paulo, com os dois editoriais. No primeiro, a Folha de São Paulo defende, dizendo o seguinte: restringir celular nas escolas exige debate aprofundado. Proposta do MEC, Ministério da Educação, chama a atenção para efeitos nocivos do aparelho. Banimento, porém, não constitui panaceia, já que é preciso capacitar os alunos para usarem a tecnologia com responsabilidade e segurança. Segundo editorial, é salutar que a Procuradoria-Geral da República investigue as emendas parlamentares. Intervenção do Congresso no orçamento se tornou excessiva para padrões globais e pouco transparente. Por ora, resta às instituições fiscalizar e investigar desmandos na aplicação do dinheiro dos contribuintes. Nas páginas sobre eleições, na Folha de São Paulo, a primeira matéria é sobre a sucessão na capital paulista. Ricardo Nunes fala em traidores, vê Tarcísio exaltado e Bolsonaro esquecido. Datena critica sua campanha por explorar cadeirada na propaganda eleitoral e afirma que não autorizou essa estratégia. Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo decide por 4-3 manter suspensos os perfis de Pablo Marçal nas redes sociais. Candidato do União Brasil em São José dos Campos lamenta a racha da direita naquele município turístico. Com Marçal em debates, imprensa repete erro que levou Hitler ao poder. Folha promove debate ao vivo com 9 candidatos a vereador em São Paulo. Marqueteiro de Ricardo Nunes é agredido por assessor de Pablo Marçal em debate ontem do site Flow. Cracolândia ganha protagonismo nas eleições em São Paulo com propostas repetidas. Justiça considera se postagem é capaz de enganar ao apontar deepfakes na eleição.
No caderno Mercado, é o caderno de negócios da Folha de São Paulo. Negociação por vagas no STM envolve ex-auxiliar de Moraes, general e clamor por mulher. Morre o jornalista e cronista político Sebastião Neri, que foi cassado quando deputado federal pela ditadura militar de 1964. Lembrando que Sebastião era colunista e aqui trabalhou, a sua coluna era repetida, era replicada pelo jornal cearense O Estado, que aqui no Ceará a gente chama carinhosamente de O Estadinho. Ainda no caderno Negócios, com 40,5 bilhões de reais em gastos fora da meta, o governo federal terá rombo efetivo de 68,8 bilhões de reais neste ano de 2024. Planejamento reduz previsão de economia de despesas para 6,8 bilhões neste ano. Ministro Fernando Haddad defende arcabouço em encontro com agências de risco. Preocupação com situação fiscal afeta mercado e dólar avança R$ 5,53. A bolsa recua 0,38%. Número 2 do ministro Fernando Haddad defende usar dinheiro esquecido nas contas bancárias em meta fiscal e sinaliza voltar ao Supremo Tribunal Federal para obter esta permissão. São Paulo vai renegociar dívida de IPVA com foco em motorista e entregador de app. Governador Tarcísio sanciona projeto que altera agências reguladoras do Estado. Criação de IBGE paralelo é pivô de crise entre servidores do órgão e o atual presidente Márcio Porchan. Veja alternativas para pagar menos no iPhone 16. Estados Unidos propõe proibição de software e componentes chineses em veículos. BNDES fará em outubro primeira emissão de LCD, diz o ministro Geraldo Alckmin. Governo inclui trem São Paulo a Campinas e hidrovias no PPI. Grupo francês vai comprar 48% da Santos Brasil por 6,3 bilhões de reais. Passagem deve ficar mais barata no fim do ano, diz a empresa aérea Azul. Final do ano é período de alta estação e mesmo assim a empresa aérea Azul está anunciando que a passagem neste período vai baratear. Maiores bancos globais prometem apoio à energia nuclear. Morre aos 84 anos José Romão, fundador da Romão Calçados. Prefeituráveis de São Paulo prometem acesso a crédito, capacitação e foco na periferia. Candidatos querem criar ou expandir polos de empreendedorismo na cidade. Ainda no caderno de negócios, pequeno produtor sustentável reposiciona chocolate da Bahia. No caderno Mundo Internacional, ataques de Israel no Líbano deixam ao menos 492 mortos e 1.645 feridos.
Hezbollah revida na troca de fogo. Tel Aviv tenta atingir comandante do grupo extremista. Itamaraty condena os bombardeios. Joe Biden envia funcionário do segundo escalão para a reunião de Lula sobre democracia na ONU. Petista pede solidariedade com Haiti após encontro com o premier daquele país. Latino-americanos confiam pouco em Lula como líder global, diz pesquisa. Nas páginas de Cotidiano, cantor Gustavo Lima tem prisão decretada em investigação sobre Betis. USP não toma medidas para proteger a aluna 4 meses após caso de estupro. Polícia do Paraná prende suspeito de comandar braço do PCC no Paraguai. Banimento de celular nas escolas tem diversos modelos adotados no Brasil e no mundo. Matéria, assunto que é objeto de análise de um dos editoriais do jornal Folha de São Paulo desta edição de terça-feira. Crianças enfrentam 5 vezes mais dias de calor extremo do que há 50 anos. Brasil tem mais focos de fogo em 9 meses de 2024 do que o ano inteiro de 2023. Ações do governo contra fogo foram insuficientes, afirma a ministra Marina Silva, do Meio Ambiente. Petrobras está otimista para a licença de explorar petróleo na foz do Amazonas, também chamada de margem equatorial. Especialistas debatem se Mpox pode ser considerada infecção transmitida por sexo. No caderno de esportes, hegemonia corintiana no futebol feminino passa por qualidade do elenco e profissionalização. Governo aumenta Bolsa Pódio e prevê punição por manipulação de apostas. Mundial de Futsal tem acusação de entrega de jogo por tabela mais fácil. E a página do caderno Ilustrada é A Noite Ainda é uma Criança. Em edição comemorativa de 40 anos, Rock in Rio olhou para o futuro ao oxigenar seu time com cantores sertanejos e seleções dedicadas só às mulheres e artistas brasileiros. Vamos agora o que diz as páginas internas do jornal O Estadão, o Estado de São Paulo. E a nota principal diz o seguinte: cidadãos poderão monitorar verba para segurança pública represada pelos estados. O Ministério da Justiça lança hoje uma nova ferramenta de monitoramento do Fundo Nacional de Segurança Pública, o FNSP, que vai expor quanto há de verba disponível para cada área em todos os estados, inclusive valores que deveriam ter sido destinados ao enfrentamento à violência, mas ficaram represados. A não execução dos repasses, ou seja, o dinheiro parado, tem sido apontada ao ministro da pasta, Ricardo Lewandowski, como um gargalo do Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP. A plataforma faz parte do programa Segurança Transparentes e segue recomendação do Tribunal de Contas da União, o TCU. Abre aspas, não temos o que esconder. A população precisa saber o que está sendo feito pelos estados,
disse à coluna do Estadão a diretora do Fundo Nacional de Segurança Pública, Camila Pintarelli. O orçamento do Fundo Nacional de Segurança Pública, transferidos aos estados, deve custear, por exemplo, medidas para a redução de homicídios e o combate ao crime organizado, mas dos 4,4 bilhões de reais liberados de 2019 a 2023, quase metade chegou a ficar na gaveta até este ano, esperando execução. Como mostrou o jornal Estadão, até julho passado, os 26 estados e o Distrito Federal corriam risco de perder 370 milhões de reais por atraso na aplicação do recurso. A diretora Camila Pintarelli afirmou que o prazo será prorrogado até dezembro deste ano. Vamos aqui para os editoriais do Estadão de hoje. O primeiro, um partido popular sem os votos do povo. Tudo indica que o Partido dos Trabalhadores, PT, amargará seu pior desempenho nas eleições municipais desde a redemocratização. O partido não mudou, mas o Brasil sim. E quem experimenta sua gestão a rejeita. Flávio Dino, o ministro 3 em 1. Alguém precisa dizer ao senhor Dino que a função de ministro do STF é apenas julgar, mas ele parece convencido de que também deve governar e legislar em nome da salvação ambiental do país. Páginas de política. Sucessão na capital, São Paulo. Marçal e empresas do candidato do PRTB são alvo de 162 ações da Justiça. Datena diz que não autorizou o uso na propaganda eleitoral do PSDB da cadeirada que ele deu no Pablo Marçal. De volta ao ringue, Marçal é expulso e debate tem até soco nos bastidores entre os assessores. E um desses socos atingiu o Duda Lima, que é o marqueteiro do prefeito Ricardo Nunes, que é candidato à reeleição, e Duda Lima saiu sangrando, cortou o supercílio e saiu sangrando do debate. Ministério dos Direitos Humanos exonera a ouvidora da pasta. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal rejeita recurso e mantém o deputado Brazão cassado. E agora, essa orientação, esse projeto de anular, ou de cassar o mandato de Brazão, vai para o plenário da Câmara Federal. Ele, que é do Rio de Janeiro e é acusado de envolvimento de ter mandado matar a vereadora Marielle. Nas páginas internacionais, o Estadão traz aqui 2 páginas para o conflito no Oriente Médio. Guerra no Oriente Médio. Maior ataque de Israel ao Hezbollah desde 2006 mata quase 500 pessoas. E olhem essas 2 fotos. A fila de carros deixando o sul do Líbano com medo dos ataques. Isso para quem tem carro, que pode pegar seu carro e se dirigir para cidades outras. E quem não tem carro? Tem que ficar se protegendo dos bombardeios e de ser mortos. É a vontade dos israelenses
e dos libaneses e do grupo xiita Hezbollah de continuarem se matando. Apenas cessar fogo em Gaza deve conter a escalada, e isso é improvável, diz matéria do Estadão. Crise política na Bolívia. Apoiadores de Evo Morales marcham rumo a La Paz, capital, contra o atual presidente da Bolívia. Páginas do Brasil, que o Estadão chama de metrópole. Governo vai propor regras sobre o uso de armas e abordagem por policiais. Cantor Gustavo Lima tem prisão decretada em operação contra as bets, as empresas de apostas online. Justiça manda soltar a influenciadora Deolane Bezerra, que também está envolvida nessas apostas online, lavagem de dinheiro e fraude contra os contribuintes incautos. Por impressão digital, segundo suspeito de matar delegado é identificado. Caderno de esportes. O Corinthians joga para se garantir na semifinal e confirmar a boa fase. E o jogo de hoje do Corinthians, pela Copa Sul-Americana, é contra o Fortaleza, aqui do nosso Ceará. O jogo será às 21 horas, lá na Arena Neoquímica. Alvinegro recebe o Fortaleza e tem a vantagem de poder perder por até um gol de diferença. O último ato de Ricardo pode pesar na decisão da temporada da Fórmula 1. Caderno de negócios. IBGE paralelo gera embate entre servidores e o presidente do órgão. Número 2 da Fazenda, do Ministério da Fazenda, fala em voltar ao STF para obter a permissão de usar o dinheiro esquecidos nas contas bancárias país afora. Para o governo, existe irracionalidade em críticas à política fiscal adotada. Aqui uma entrevista de página inteira com Geraldo Alckmin. Ele diz: não há nada pior para a questão fiscal do que juros altos. Isso ele faz uma crítica ao Copom do Banco Central, que aumentou os juros, a taxa de juros Selic, de 10,50 para 10,75. Vice-presidente se queixa de política monetária e afirma que o governo vai cumprir com a meta fiscal que ele estabeleceu. Mercado eleva a projeção de inflação para 4,37%, com a Selic indo a 11,5% ainda este ano. Com greve, Tesouro Direto não terá vendas hoje. Holding desaparece e deixa rastro de prejuízos no mercado. E a empresa chama-se Plan B. É acusada por investidores de sumir com o dinheiro de aportes. Procurados, empresa e representante não são localizados. CVM e Banco Central podem ajudar investidor a evitar golpes. E a capa do caderno de Cultura e Comportamento do Estadão é uma entrevista com a atriz Beth Faria. Vivemos a ditadura da hipocrisia, diz ela. Estrela da nova novela das 7 da Rede Globo, que é a novela Volta por Cima, ela diz se sentir censurada e teme dar opinião. Beth Farias hoje está com 83 anos de idade.
Agora vamos para o jornal O Globo. Primeiro editorial da edição desta terça-feira diz: Lula enfrentará na ONU os paradoxos de sua diplomacia. Segundo editorial, promessa de dobrar a produção agrícola esbarra nas mudanças climáticas. Páginas de política, discurso direcionado para atrair voto bolsonarista nas capitais, candidatos questionam sem provas a vacinação obrigatória. No Rio de Janeiro, Eduardo Paes e Alexandre Ramagem tentam impedir associação com aliados rejeitados. O Globo, o Valor Econômico e a Rádio CBN farão debate de segundo turno. Em São Paulo será no dia 10 de outubro e no Rio de Janeiro no dia seguinte, no dia 11 de outubro, para os dois candidatos, se houver, né? Para os dois candidatos que vão disputar o segundo turno no dia 27 de outubro. São Paulo está mais propenso que haverá segundo turno. No Rio de Janeiro, eu tenho as minhas dúvidas diante das pesquisas, dando aqui o Eduardo Paes com 53%, 56% de preferência do eleitorado nas pesquisas de intenções de voto. Ainda sobre eleições na capital paulista. Disparada da rejeição, autocrítica na cena da ambulância e novo tom sobre Alexandre de Moraes. Essa é a nova imagem que Pablo Marçal quer passar. E essa imagem foi mostrada numa sabatina que ele concedeu ao Estadão. Debate termina com Marçal expulso e assessor de Nunes agredido. Ex-coach foi eliminado nos segundos finais após desrespeitar regras do debate. Logo depois, o marqueteiro de Ricardo Nunes levou um soco no rosto. E está aqui a foto dele, o rosto todo ensanguentado. O marqueteiro Duda Lima com o rosto sangrando. Ele saiu do debate e foi para o hospital fazer um curativo e parar esse sangramento. Pauta anti-STF gera ofensiva entre dois partidos, o Partido Liberal contra o PSD de Kassab. Só lembrando que um dos defensores aguerridos da pauta anti-Supremo Tribunal Federal é o senador cearense Eduardo Girão, ele que é candidato a prefeito de Fortaleza. Ele, em quase todos os discursos que ele faz na tribuna do Senado, é defendendo o impeachment de ministros do STF, principalmente defendendo o impeachment de Alexandre de Moraes. Continuando nas páginas de eleições 2024 do jornal O Globo, eleição em Cidade do Ouro evidencia contrastes de vilas de garimpeiros. Após decisão, o ex-Twitter, é intimado a entregar documentos. Caçado pela ditadura e fundador do PDT, o jornalista Sebastião Neri morre aos 92 anos. O jornalista e escritor Sebastião Neri morreu ontem aos 92 anos. Deputado caçado pela ditadura militar de 64, o pensador estava com a saúde debilitada havia 4 meses e faleceu de causas naturais. Viúvo, ele deixa 3 filhos. Como jornalista, Neri atuou em veículos como TV Globo, Folha de São Paulo e TV Bandeirantes. Ele é autor de obras como Sepulcro Caiado, O Verdadeiro Juraci, A História da Vitória,
porque Collor ganhou, e a eleição da reeleição. O Sebastião tinha a sua coluna publicada aqui pelo jornal O Estado do Ceará, o Estadinho. Sofrência e soltura é a primeira matéria das páginas Brasil do Globo. Justiça manda prender Gustavo Lima e liberar Deolane Bezerra em investigação sobre jogos ilegais em Pernambuco. Fé na Laninha, fenômeno pode amenizar a seca no primaverão. Consignado exclusivo, INSS dispensa carência e espera arrecadar até 3 bilhões de reais com leilão da folha de aposentados. Magda Chambriard, presidente da Petrobras, ela disse que a empresa, a companhia, precisa explorar a margem equatorial, que é ali a foz do rio Amazonas. Governo gasta 40,5 bilhões de reais fora da meta fiscal por incêndios e enchentes no Rio Grande do Sul. Dólar sobe e bolsa cai pelo 5º pregão consecutivo. Greve paralisa as vendas de títulos do Tesouro Direto hoje. A Unimed, no Rio de Janeiro, suspenderá atendimento de emergência de hospital da Barra. A Anatel endurece normas contra fraudes e golpes. Carne de cordeiro não precisa ficar restrita à alta gastronomia. Varejo pede fim do uso do cartão de crédito para as apostas das bets. Páginas internacionais. Caderno Mundo do Globo. Ataques de Israel ao Hezbollah no Líbano deixam 492 mortos e põem 100 mil pessoas em fuga. Aqui a foto, a fila de carros deixando as cidades. O bombardeio não para. Medo e fuga marcam o dia de libaneses. Escalada impacta a vida de israelenses na fronteira. Argentina. Javier Milei, o presidente, lança ofensiva diplomática contra Nicolás Maduro da Venezuela. Morales e apoiadores chegam a La Paz em marcha contra Luiz Arce, que é presidente da Bolívia. Diálogos RJ. Evento debate como sociedade pode alcançar, eu repito a manchete da matéria. Evento debate como sociedade pode alcançar envelhecimento saudável. E esse Diálogos RJ é promovido pelo jornal O Globo. Vacina que protege bebês da bronquite chega ao Brasil. Alimentos podem reduzir risco de demência em 28%. O assunto da cidade. Deputado estadual é denunciado como mandante da morte de jornalista em Maricá. Bandidos assaltam e agridem vítimas no bairro de Botafogo para levar o celular. Hospital do Fundão, 100 dias sob a nova administração. No caderno de esportes, quis o destino. Botafogo e Palmeiras voltam a disputar título em reta final de Brasileiro ainda mais acirrada. E a capa do caderno de cultura, que é o segundo caderno do jornal Globo, diz o seguinte: Visão de mundo. A escritora Ana Paula Maia
Será que nossa Sodoma e Gomorra não são os incêndios em São Paulo e as inundações no Rio Grande do Sul? Pergunta ela nesta entrevista Profetiza do Apocalipse ao jornal O Globo. Nas páginas internas do jornal O Povo, e daqui a 4 minutos eu encerro aqui a minha leitura das páginas internas dos jornais, lembrando aí aos leitores, daqui a 3 minutos agora eu encerro as páginas internas. A primeira manchete da páginas internas diz: intensos bombardeios israelenses deixam quase 500 mortos no Líbano. Este foi o dia mais mortal da violência transfronteiriça no Líbano desde que o Hezbollah abriu uma frente em Israel. Cantor Gustavo Lima tem prisão decretada em operação contra Betis. Espaço social é inaugurado no bairro do Dias Macedo. A reportagem de hoje do jornal O Povo é resgatando um duplo homicídio na base aérea. O testemunho de quem viveu aquela noite que ainda não terminou. Namorada falava com o soldado ao telefone quando ouviu os tiros. Nas páginas de política, a gente tem uma matéria sobre Sarto diz que eleição não é sobre rede social. O candidato a prefeito Zé Batista defende manter taxa do lixo apenas para os ricos. Em primeira agenda durante as férias, o ministro Camilo Santana participa de carreata com Evandro Leitão no conjunto José Walter. Gratuidade do transporte no dia da eleição é enviada pelo prefeito Sarto para a Câmara Municipal de Fortaleza. Elmano diz que não vai tirar férias, governador, não vai tirar férias na reta final da campanha. E é a capa de hoje, a manchete de capa do jornal, a matéria dizendo que Polícia Federal prende coronel da reserva e secretário com R$150 mil em espécie e uma lista de eleitores. E eles vinham para Fortaleza num carro com esse dinheiro todo vindo de Paracuru. Com esta matéria eu encerro aqui este primeiro bloco de notícias nesta terça-feira, dia 24, para os senhores telespectadores, internautas da TV da Transparência, e convidando você para continuar com a nossa programação. Muito obrigado.